Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O padre já está sem voz, né? Eu já tinha perdido o costume, ele ficou um mês fora. Vocês sabem, estava lá no estudo, lá em Portugal, no doutorado. E lá eu não celebrava essas missas todas final de semana. Hoje foram 5. Então no final a gente já está sem voz. E depois que a gente fica um tempinho fora, a gente volta, a gente quer descobrir se está tudo direitinho. E hoje eu fiz um teste na missa de 9 horas da manhã. Falei assim, vamos cantar uma música antiga para ver se o povo sabe. O pessoal da missa das 9, o povo arrebentou, todo mundo cantou. Mas eu vou fazer um teste com o pessoal da 19. Essa música eu acho que é difícil vocês conhecerem. Isso é da época que Zé Antônio fazia parte do grupo jovem, né? Já quando Zé fazia grupo jovem, aí era aquele momento assim que orar no Espírito, então ele começava com essa canção, ele cantava no grupo jovem, aqui na missa, naquela época ele cantava, né, Zé? Aí depois de meteu para ser diácono, não quis mais cantar. Mas é muito, muito antiga essa canção, e eu quero ver se você sabe cantar. Acho que a gente vai começar com ela para adorar o Senhor, para fazer aquele trabalho de preparar o nosso coração para a palavra. Vamos cantar. Se você sabe, canta. Por Jesus ao Pai ministrarei um novo canto de louvor que brota do fundo de minha alma, enferma de amor. Erguerei meus braços para ti em sinal de rendição, meu divino sedutor, agora é teu meu coração. E não há nada no céu e na terra, ou até que me possa separar, ou de ti me afastar, ó Deus de amor. E não há nada no céu e na terra, ou até que me possa separar, ou de ti me afastar, ó Deus de amor. Feche seus olhos um instante. Pai, nós buscamos a Tua presença nessa noite, com o desejo de recobrar dentro de nós, com maior pureza, a lembrança que a gente tem do Senhor. Mas ao mesmo tempo a gente também tem um desejo de encontrar a novidade do Evangelho, que se atualiza hoje para nós como uma direção clara da Tua vontade. Com respeito, Pai, nós nos colocamos agora como filhos que escutam a Tua voz. Nós desviamos o nosso olhar, o nosso pensamento de tudo aquilo que possa me afastar de receber aquilo que o Senhor preparou para mim nessa noite. Eu te dou as minhas mãos, o meu coração, a minha mente, tudo que eu tenho agora. Quero como filhos que nós somos, nós queremos receber. Nós estendemos as nossas mãos para dizer: traz para nós alimento sólido, traz para nós, Senhor, aquilo que nós necessitamos hoje para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na Quaresma.
tempo favorável de conversão, mas acima de tudo, a igreja lá nunca vai celebrar grandes acontecimentos sem fazer com que a gente se prepare. Então a gente sempre se prepara para grandes acontecimentos da igreja, e o período da quaresma é um tempo então que nos prepara para a Páscoa. Quando a gente vai chegando no meio, a igreja faz a gente experimentar aquela realidade de como que sobe no monte. A igreja faz com que os seus filhos consigam subir no monte, porque quando a gente está em cima do monte, a gente consegue enxergar ao longe, e a igreja faz com que então a gente perceba, a gente já consegue ver a glória, a graça que nós vamos celebrar, a vitória de Cristo sobre a morte, amém, minha gente? A ressurreição do Senhor. E é por isso que a igreja quebra aquele roxo, e faz com que a gente já misture o roxo com o branco da solenidade, que a gente se veste de rosa, para lembrar, é tempo de se alegrar, pela graça que vai chegar, pela graça da ressurreição do Senhor. E aí a gente percebe que ao longo desse período, a igreja também nos convida a viver de uma forma concreta os exercícios espirituais. Se você jejua, se você vem para a via sacra, se você faz o exercício de orar mais, se você está procurando guardar um dinheirinho para dar como esmola, isso tudo, olhe para o padre, é porque a gente tem em mente um objetivo, e esse objetivo é agradar a Jesus. A gente está aqui porque a gente se relaciona com Jesus, e a gente fica até com pena das pessoas que fazem as coisas por fazer. A gente, quando é pequeno, às vezes a gente pensa assim, a gente vai porque estão levando a gente, mas chega um momento que já não é mais ninguém que leva a gente, e a gente vai porque a gente sente falta, e a gente faz porque a gente ama, e porque a gente se relaciona com Jesus. Então quando a gente pensa nisso, a gente vai entender o mistério que a igreja faz a gente entender e celebrar hoje. A igreja está falando que é um domingo da alegria, mas como a gente pode entender essa alegria se a gente está celebrando e fazendo com que a liturgia apresente para a gente a vivência da cruz, a vivência que é uma vivência sofrida, e aí a gente entende muito bem, olhe para o padre, quem carrega a cruz, sabe que não é fácil. Quando a gente lembra e a gente tem a memória da cruz, a gente tem a memória da dor, a gente tem a memória de quê, minha gente? Do sofrimento. E aí parece meio um tanto quanto desconexo conjugar essas realidades com a realidade da alegria. Mas a igreja quer fazer com que a gente respire um tempo diferente, um tempo próprio de, olhe para o padre, alegria em redescobrir algo. E a gente precisa redescobrir o que então, padre? A primeira leitura de hoje falava que existia um povo eleito por Deus, escolhido por Deus, que foi infiel, que abandonou o Senhor. Eles foram exilados, e a gente sabe que esse processo de exílio acontece em primeiro lugar aqui e depois aqui. A gente sabe que o afastamento de Deus, das coisas de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é supremo, se dá, queridos, à medida que a gente vai arrefecendo o nosso coração, à medida que a gente vai esquecendo dos princípios. E aí a gente lembra, como amar é cultivar, a gente relembra e traduz isso para a vida com Deus. Se a gente não cultiva, a gente vai esfriando, a gente vai aos poucos se afastando, e foi isso que aconteceu. O povo foi exilado, primeiro no coração, e depois eles foram como um povo mesmo exilado. Olha que interessante, a gente tem que ter um cuidado muito grande enquanto cristãos. Se você se preocupa em agradar a Deus, se você se preocupa em fazer a vontade de Deus, a gente tem que ter uma preocupação muito grande em não arrefecer o nosso coração, em não permitir que se esfrie. Por quê? Porque, queridos, aquele povo sofreu porque eles não entenderam o propósito do deserto. Eles foram para o deserto e apanharam tanto. Quando eles voltaram, depois de tanto tempo, eles estavam quase que moídos. Eles não experimentaram, queridos irmãos e irmãs, aquilo que Deus quer que a gente experimente. O deserto é o lugar do encontro. Você sabia disso? Às vezes a gente olha o deserto como um lugar abominável, a gente quer distância. Mas a teologia vai dizer para a gente que o lugar mais seguro do amado estar com a amada é o deserto. Ali não há possibilidade de traição, e é justamente o deserto o lugar onde Deus quer formar
e amadurecer os filhos. E aí o padre agora vai ser prático, vai dizer só mais 2 pontos, para a gente terminar a homilia. A gente precisa redescobrir uma alegria, uma forma de viver, uma esperança dentro de nós. Existe uma esperança que a fé produz, e somos nós que devemos cultivar isso. O padre vai dizer isso de uma forma muito clara para você. Quando Deus falar com você nos dias bons, quando Deus falar com a senhora, com o senhor nos dias felizes, você recolhe tudo isso. Sabe por quê? Porque você vai precisar de cada uma dessas palavras para alimentar os dias maus. Nos dias bons, quando Deus falar, quando Deus te encher, guarda tudo isso, porque você vai precisar de tudo isso nos dias difíceis. E foi exatamente isso que aconteceu no Salmo. O salmista falava de um povo que estava exilado, mas que tinha se enchido de Deus, mas nos tempos difíceis, eles se reuniam para chorar juntos, e diziam, junto aos rios da Babilônia, a gente se juntava e chorava com saudade de Sião, e eles lembravam do tempo que eles iam cantando, festivos, ao encontro da casa de Deus. Sabe o que significa isso, meus amados? Se a gente não tiver essa capacidade, essa percepção, de receber aquilo que é de Deus, e ser o sustento nos dias maus, a gente vai ser como os cristãos que são levados, como diz São Paulo, ao fragor das ondas. Ora está bem, ora não está bem, ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Ou seja, em outras palavras, a gente tem que se alegrar com aquilo que Deus nos dá, e fazer isso a nossa esperança, nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias da nossa cruz mais pesada. A gente tem que lembrar aquilo que o povo faz. O povo do Antigo Testamento, eles podiam ter todos os defeitos, mas quando a gente estuda um pouquinho da história de Israel, a gente vê uma coisa maravilhosa, que podia ser um grande ensinamento para a gente. O povo de Israel, eles lembravam dos feitos de Deus. O povo de Israel, eles lembravam das maravilhas de Deus. E a gente precisa disso para a nossa vida. A gente precisa lembrar da mão forte de Deus, quando a gente não tinha resposta, e Ele veio. A gente precisa lembrar dos dias maus, e que foi Ele que nos resgatou. Porque, queridos, olhe para o padre, depois de 13 anos, atendendo tantas pessoas, o padre já percebeu que o que mais nos afasta de Deus, não é nem o pecado em si, mas é aquela ideia que a gente cria, de que Deus abandonou a gente. Olhe para o padre, o que mais afasta, e tem afastado as pessoas do altar de Deus, não é nem o pecado, mas é a ideia que a gente cria de que Deus está distante. Isso porque nós somos facilmente levados a esquecer a bondade de Deus, a graça que Deus derrama sobre nós. Por último, Deus quer fazer com que a gente experimente a alegria de sermos salvos. Contei de manhã, aqui na nossa igreja, a gente tem muitos irmãos que visitam a gente de outras igrejas, é uma bênção. E a gente também tem irmãos aqui que deixaram de ser evangélicos. E um desses irmãos, quando chegou aqui e fez todo o processo, tudo mais, ele estava muito preocupado de que eu falasse assim: você tem que amar a Nossa Senhora. E aí ele ficou assustado, porque em nenhum momento eu falei isso. Mas eu disse: meu filho, ama Jesus, ama a Eucaristia, viva bem a riqueza dos sacramentos e ame a palavra de Deus. Ele falou: padre, mas o senhor não vai pedir para eu amar Nossa Senhora? Eu disse: meu filho, isso é inevitável, vai acontecer. Depois de 6 anos, você ouvir essa criatura falar de Nossa Senhora, a coisa mais linda do mundo. Mas você sabe qual foi a maior preocupação do padre? A forma com a qual ele entendeu a salvação lá prejudicava a forma dele viver a salvação dentro da igreja. Sabe aquela coisa, aquele rigor, de tal modo que pensava que ele falava assim: padre, eu nunca vou me salvar, eu nunca vou me salvar. Eu quero dizer isso para você. Esses dias, conversando com essa criatura, essa bênção, eu ganhei meu dia. Ele falava assim: padre, eu vou ser salvo, padre, eu vou me salvar, padre, eu e a minha casa, a gente está lutando para isso. Quando eu ouvi aquilo, sabe, minha gente, me deu uma alegria profunda no nosso coração. Sabe por quê? Porque a salvação, como disse a segunda leitura de hoje, é graça. São Paulo vai explicar depois que essa graça é fruto também do nosso esforço. E aí a gente sabe que, se for olhar
O inferno existe, meu amado. Por que nem todo mundo se salva? Porque a Bíblia nos diz que a gente tem que amar o nome do Senhor, que a gente precisa ser batizados, ok? Mas que a gente precisa ter uma vida de entrega, de doação. O que eu quero dizer com isso? Que a salvação ela é construída, em primeiro lugar, pela graça de Deus. Em segundo lugar, pela correspondência que nós temos. Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer ir para o céu. Mas a verdade é que a Bíblia não engana e diz que o céu é uma porta muito estreita, que você tem que fazer força para poder passar. Em outras palavras, a gente tem que hoje, no dia de hoje, lembrar, existe uma alegria de fazer memória de que existe uma salvação para a gente. É difícil? É difícil. Mas por favor, posso falar uma coisa com todo respeito? Você ama Deus. Você tem dedicado a sua vida para o Senhor. Amém, minha gente? Você tem vindo comungar, você tem rezado em casa, você tem lutado para fazer a sua via sacra, a sua esmola, o seu jejum. Sabe o que significa? Deus ele olha, Deus ele honra cada um dos filhos que se esforçam. E o que é importante para a gente no dia de hoje? A gente entender que nem todo mundo é convidado, escute isso, nem todo mundo é convidado para ir para o deserto. Deus não chama todo mundo para ir para o deserto. A Bíblia diz que Jesus foi chamado pelo Espírito Santo para ir para o deserto. Sabe por quê? Porque ele precisava ser treinado lá e dar, assim como diz Santo Agostinho, dar testemunho para que a gente também fosse firme e enfrentasse a tentação. Mas padre, por que o senhor está dizendo que não é todo mundo que Deus chama para ir para o deserto? Deus chama poucas pessoas. E essas pessoas que Deus chama para ir para o deserto, preste atenção, Deus chama para treinar o coração dessas pessoas. Se elas passam por isso, Deus quer levar essas pessoas para lugares mais altos. Guarde no seu coração uma coisa: aquele que é fiel e consegue no tempo do deserto passar com humildade, ele não vai ser soberbo no tempo que ele estiver em lugares altos. Por que a gente precisa passar pelo deserto? Porque quando a gente passa pelo deserto, Deus levanta a gente num lugar, a gente não vai se perder, não ficar, sabe, vislumbrado com tudo. Ou seja, Deus chama, e olhe para o padre, Deus chamou Davi, e Davi estava no deserto dele. Qual era o deserto de Davi? Ele estava lá pastoreando, ninguém queria fazer aquilo. Olhe para o padre, ninguém queria fazer o que Davi estava fazendo. O deserto dele era aquilo, porque ele foi fiel naquele deserto. O que é que Deus fez? Deus retirou Davi dali, e colocou Davi num lugar alto. Davi foi um grande rei de Israel. Quando a gente olha a história de Jó, o que é que Jó fez? Jó passou pelo deserto dele. Qual foi o deserto de Jó? A enfermidade. Qual foi o deserto de Jó? Perdeu as pessoas que amava. Qual foi o deserto de Jó? Ele precisou experimentar o isolamento e a solidão. Jó foi fiel no deserto dele. O que é que Deus fez? Tirou Jó de lá e colocou Jó no lugar de destaque. Sabe por quê? Porque ele foi fiel. Ele entendeu o processo do deserto. Sabe o que Deus está falando para a gente hoje nessa noite? Olhe para o padre. Deus está lembrando para mim, para você. Está passando também pelo deserto, pelo sofrimento, pela enfermidade, pela solidão. Você está perdendo as pessoas. Você está tendo a experiência de Jó, de Davi. Continua no deserto. Sabe por quê? Porque quando a gente passa pelo deserto, Deus coloca a gente no lugar certo. Aí o padre quer dizer então uma coisa para você. Eu não sei o que é que Deus viu de especial. Se você está passando pelo seu deserto, a única coisa que você precisa fazer, sabe o que é? Agradecer. Deus viu algo especial em você. Se você está carregando a sua cruz nesse deserto, entenda uma coisa, e com firmeza é o que o padre quer te dizer isso. Ele está te preparando para te colocar no lugar certo. Quantas vezes a gente cai na bobagem de pensar e de resmungar e de fazer. Por isso que Deus não leva todo mundo para o deserto, porque tem criatura que não consegue entender que aquele é o lugar do amadurecimento, o lugar de ser amado, de ser cuidado. Então Deus não vai perder tempo mesmo. E aí ainda tem gente que quando é conduzido para o deserto ainda fica: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Senhor, é árido demais. Senhor, eu não... Querido, é um lugar maravilhoso onde a gente precisa passar.
para que Deus assim nos levante como Ele fez com Davi e com Jó. Posso terminar a homilia aqui de hoje falando uma coisa. Deus poderia ter boa vontade contigo. Deus poderia ter boa vontade com cada um de nós, porque Deus é poderoso. A Bíblia diz que no livro de Gênesis, para Ele criar tudo, Ele somente disse, faça-se, e tudo foi feito. Deus podia ter boa vontade de salvar a gente, podia ser tudo mais fácil. Só pela boa vontade de Deus, Ele podia salvar você. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que não é por uma boa vontade. Você ouviu o Evangelho, e o Evangelho disse: de tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho. Ele disse: eu não tenho boa vontade, mas eu tenho tanto amor, um amor de sacrifício, e é isso que eu dou para você. Ou seja, a gente tem que se alegrar com essa salvação. Deus deu o que tinha de melhor, que era o seu Filho, para nos salvar. Boa vontade é muito pouco. Fazer o bem com as pessoas que a gente ama, como a gente ser humano faz, é pouco demais. Ele disse: eu quero amar você de uma forma de sacrifício. De tal modo, Ele nos amou que deu o que Ele tinha de melhor, que foi o seu Filho. Eu abençoo o seu coração para que você saia dessa igreja hoje confiando ainda mais. Posso dizer ainda? Os dias ruins chegam para todo mundo, e a gente sabe. Dia ruim chega mesmo. Mas olha, convide você a repensar sobre a sua fé, a tal ponto de você dizer assim: cara, Deus não ia deixar sobrevir sobre a minha vida nada que fosse para minha edificação. Se Deus tem um controle sobre todas as coisas, se Deus fez o firmamento do céu, entenda isso de uma vez por todas: Deus não deixaria vir sobre a nossa vida sofrimentos que não fossem para o nosso bem, as dores, as perdas que não fossem para a nossa salvação. Então eu quero abençoar o coração dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão em casa acompanhando a transmissão, e dizer: deixa Deus ser Deus. A você como filho, cuida. A você como seu filho, cuida de confiar, cuida de acreditar, e de fazer uma coisa: não permita que nada tire você da presença de Deus. Não há nada no céu, na terra, no inferno, que possa fazer com que o teu amor, o teu relacionamento com Deus possa se ruir. Nosso maior interesse aqui é isso. A gente vai junto para o céu. Fica em pé, fica em pé. A gente vai junto para o céu à medida que a gente manter firme, esse desejo de ir para o céu. Vamos terminar cantando isso. Feche seus olhos. Eu vou abençoar você, vou abençoar a senhora, o senhor, e depois a gente vai cantar. Junte as suas mãos, fique em uma posição de oração. Pai, eu quero abençoar os teus filhos que vieram nessa noite, aqueles que estão acompanhando a transmissão desta Santa Missa. Em nome de Jesus, aqueles que perderam a alegria, aqueles que foram vencidos pela depressão, aqueles que foram vencidos, Senhor, pela desconfiança, aqueles que estão aqui muitas vezes feridos pelo encerramento de relacionamentos que não deram certo, pessoas que perderam os seus entes queridos, aqueles que foram de fato marginalizados, traídos, abandonados. Em nome de Jesus eu quero dizer: Deus é maior do que tudo isso, e a tua alegria se volta hoje para o altar de Deus. Essa alegria que te dá a graça da esperança, de redescobrir o sentido primeiro, o sentido da salvação, a alegria de ser salvo diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses filhos que aqui estão, aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, sejam acolhidos e abençoados em nome de Jesus. Você que está aqui hoje nessa igreja pela primeira vez, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, a graça do alto, o Deus que faz tudo, que faz todas as coisas. Ele cuida de você, Ele é o sustento da sua vida. Eu abençoo a vida de cada um dos irmãos que chegaram aqui hoje completamente vazios. Eu abençoo você e digo: querido, em nome de Jesus, você sai dessa igreja com o reservatório da tua fé cheio, em nome de Jesus. Em nome do Senhor eu abençoo os seus dias, o seu olhar, que o Senhor modifique, que o Senhor transfigure a tua visão, da visão humana, da visão pessimista, para uma visão do alto, para uma visão de salvação. Eu abençoo, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Vamos adorar o Senhor. Não há nada, nada que vai nos separar desse amor. E não há nada no céu e na terra, ou até que me possa separar ou de ti me afastar, ó Deus de amor. Deixa o Senhor, querido, você tem alegria. Cante. Não há nada no céu e na terra, ou até mesmo nos abismos, que me possa separar ou de ti me afastar, ó Deus de amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,